Muito bem, pessoal, sétimo ano, vamos lá. População e mercado de trabalho, esse é o nosso tema de hoje. Verifica aqui essas imagens que eu tenho aqui para você ter uma ideia daquilo que a gente vai tratar. Ou seja, você tem várias pessoas aqui trabalhando em diversos tipos de atividades. Trabalho na rua, vendendo qualquer tipo de produto, escritórios, consultórios e também dentro da sua própria residência, tá? Vamos aqui adiante para a gente entender um pouco mais a respeito dessa evolução do mercado de trabalho no mundo, mas a gente também vai falar especificamente do Brasil, ok? Estruturas setoriais do emprego. No passado você tinha atividades agrícolas que representavam a maior parte, ou seja, eram a base da subsistência humana no mundo inteiro. E no Brasil não era diferente. O Brasil até hoje ainda é considerado um país agroexportador, ou seja, tem a base da sua economia ligada às atividades agrícolas, tá? A modernização promoveu a transformação que afetaram as vidas de muitas pessoas. Modernização essa no campo que vai trazer aspectos positivos, como é o aumento da produtividade, mas vai trazer também aspectos negativos, como é o caso do êxodo rural, juntamente com o desemprego. A gente vai já observar isso mais para frente, ok? Adiante aqui, nós vamos ter alguns conceitos interessantes. O primeiro deles, PEA, população economicamente ativa. O que é isso? Todas as pessoas com mais de 10 anos de idade que estão inseridas no mercado de trabalho. Mas temos que fazer aqui algumas observações. Inseridas ou que estão à procura de emprego. Quando a gente observa aqui 10 anos em diante, tem a ver também com os adolescentes que já se inserem no mercado de trabalho, mas sem afetar o seu estudo. São os estagiários do modo geral, tá? Já fazem parte dessa população, entretanto, esses adolescentes só entram efetivamente nesse contexto a partir dos 18 anos, a partir da maioridade, em termos legais, tá? Quando a gente fala de setores da economia, temos que lembrar desses três setores básicos. Primário, setor da agropecuária, mas também do extrativismo. Setor secundário, setor da indústria, juntamente com a construção civil, e o setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviços. Já há quem fale do setor quaternário, mas esse está mais ligado à ciência e tecnologia e está em processo ainda de evolução. No mais, primário, secundário e terciário. Adiante aqui, nós vamos ter, nas economias pré-industriais, como já falamos, o setor primário era o que mais abrangia a questão da população economicamente ativa. Nós já vimos, era a base da subsistência do planeta, tá? E aqui não é diferente, no Brasil também não foi diferente. Com o tempo o quadro foi mudando devido à modernização da agricultura. Modernização esta que vai fazer com que as máquinas entrem no mercado e fazendo com que a população seja dispensada desse trabalho. Ou seja, gerando assim o desemprego no campo e engrossando as fileiras do chamado êxodo rural, saída do homem do campo em direção à cidade. Motivos para isso você tem adubos que corrigem a fertilidade do solo, é um exemplo de modernização que vai fazer com que a produtividade aumente. Tratores fazem o trabalho de muitos camponeses, tá? No caso aí, transformação, né? Você vai ter aí máquinas que vão substituir a mão de obra humana, gerando desemprego. Canais de irrigação, herbicidas e menos gente produz mais em menos tempo. Ou seja, aqui você tem a face desse desemprego no campo. Máquinas que necessitam de menos mão de obra, trabalham cada vez mais rápido, produzem mais com menos pessoas, tá? E isso vai gerar êxodo rural. Adiante nós temos aqui a questão dos países desenvolvidos, cuja modernização vem desde o processo da Revolução Industrial lá do século XVIII, tá? Onde as cidades viraram mercados consumidores para a indústria, comércio e serviços. Níveis elevados de urbanização. Setor primário apresenta taxa inferior a 10% da população economicamente ativa, ou seja, nesses países aqui desenvolvidos, o setor primário emprega menos, tá? Terciário reflete a importância das atividades financeiras e comerciais. Uma indústria bem mais moderna, muito mais produtiva, vai necessitar de quê? De um comércio para escoar sua produção e atividades financeiras para gerenciar esse capital que é produzido. Setor secundário, aos poucos, vai perdendo população economicamente ativa, onde a indústria está cada vez mais liberando força de trabalho para quem? Para o comércio e serviço. Ou seja, a indústria é cada vez mais autônoma,
ela vai necessitar de menos mão de obra e vai liberar esta mão de obra para quem? Para o setor terciário, comércio e serviços, tá? Passando aqui adiante, nós vamos observar os países desenvolvidos, ou melhor dizendo, desculpa, os países agora subdesenvolvidos, em especial América Latina, tá? E aí, no caso, voltamos à questão do Brasil. Só viveram a modernização após a crise de 29 e principalmente no caso do Brasil, a partir da Segunda Guerra Mundial, 1945, onde o Brasil se vê obrigado a instalar o seu parque industrial. Provocou a imigração rural, porém a modernização agrícola foi parcial e limitada. Você também teve aquela modernização no campo, você também teve, né, esse grande êxodo rural nos países subdesenvolvidos, mas foi de forma mais limitada quando comparado aos países desenvolvidos. Não repetiu a trajetória de países desenvolvidos. Tal modernização estabeleceu-se por permitir filiais de transnacionais, que são aquelas empresas que já estão instaladas lá nos países desenvolvidos, mas que trazem para cá, para os países mais pobres, as suas filiais, em busca de quê? Terras mais baratas para instalar o seu parque industrial, incentivos de governos, porque esses governos aqui eles vão incentivar essas indústrias a virem para cá, para trazer essa modernização, e principalmente essas transnacionais querem o quê? A mão de obra disponível e barata. Mão de obra essa que saiu lá do campo, modernizado, e que saiu também daquelas indústrias mais autônomas. Elas vão ser, de certa forma, não toda, mas uma boa parte absorvida por essas tais transnacionais. O setor terciário é considerado inchado, pois o comércio abriga grande parte dos subempregados. Como a gente viu lá, né? O setor secundário vai liberar mão de obra, o setor primário também libera mão de obra, já com relação à modernização, e essa mão de obra excedente vai para onde? Para o setor de comércio e serviços, fazendo com que ele fique inchado, gerando o chamado subemprego. O que é isso? Empregos temporários, empregos que não garantem, né, nenhum tipo de direito, né, a longo prazo para esses trabalhadores que não vão poder, por exemplo, se aposentar, certo? Passando aqui adiante, nós temos a estrutura do emprego no Brasil. Em 70, apenas 31% da população compunha a população economicamente ativa, já em 80, 36%. Atualmente, gira em torno de 50% da população. Só que são dados um tanto quanto já ultrapassados. Você naturalmente já tem, em dias atuais, um nível muito maior de pessoas inseridas nessa tal população economicamente ativa. E para isso nós temos alguns motivos. Quais são eles? Diminuição gradual de crianças na população e a absorção crescente da mulher no mercado de trabalho. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, consequentemente você vai ter diminuição do número de filhos, diminuição da natalidade. E a população vai tendendo a ficar cada vez mais adulta, cada vez mais idosa, certo? Gerando essas transformações no mercado de trabalho. O Brasil vem experimentando isso. No Brasil, a partir de 40, mais de 2/3 da força de trabalho era do setor primário. Em 70, o setor terciário já ocupava a primeira posição entre os empregos. Como a gente já viu, né? Esse setor primário, a agricultura e pecuária, vai se modernizando, o setor secundário também, necessitando de menos mão de obra. O que vai acontecer? Vai liberar a mão de obra para quem? Para o setor terciário, tá certo? Aqui tem um dado do censo de 2002, mas que ainda vale para os dias atuais, onde você tem o que? Essa igualdade entre os setores primário e secundário. O que está dizendo aqui? Essa diminuição em relação a esses dois setores com relação à absorção da mão de obra. São setores que vêm se modernizando cada vez mais, com máquinas cada vez mais autônomas, necessitando de menos mão de obra. Passando aqui adiante, nós vamos ter liberação de trabalhadores para a economia urbana, fornecer um estoque de mão de obra barata, tá? Porém de qualidade inferior para os três setores. No setor terciário houve um crescimento dos pequenos empreendimentos comerciais, ambulantes, domésticos, o chamado subemprego que nós já citamos em um slide anterior, tá? É a chamada hipertrofia do terciário, ou seja, as populações que saem lá do primário, saem do secundário e vão inchar o setor de serviços e comércio através do chamado subemprego. Trabalho feminino, essa população feminina é maior do que a masculina.
O ingresso da mulher no mercado de trabalho se realizou no setor terciário, onde a participação feminina passou de menos de 30% para quase 50% do período de 1940 até 2000, ou seja, uma evolução significativa dessa participação da mulher no mercado de trabalho. Os setores primário e secundário já são mais complexos diante a mão de obra feminina. O que quer dizer? Você já tem essa mescla muito maior de mão de obra masculina e feminina dentro do setor secundário e também primário. No setor terciário, a participação da mulher inclui trabalhos domésticos, educação e saúde, onde tendem a ser mais monopolizados pelas mulheres. Ainda temos educação, saúde, trabalhos domésticos. Entretanto, percebe-se o quê? Uma evolução cada vez maior da mulher neste mercado de trabalho, onde ela está se inserindo cada vez mais, se consolidando cada vez mais em atividades que até então eram consideradas essencialmente masculinas. Tá certo? Espero que tenham gostado e a gente volta no próximo videozinho. Valeu!